Nesse vídeo vamos falar sobre nivelamento da mesa de colmeia. Quais são os efeitos, as possíveis causas, o porquê é um erro tentar fazer o nivelamento utilizando o nível de bolha e ensinarei a maneira correta de realizar o nivelamento. Uma mesa desnivelada pode ocasionar falhas durante o processo de corte ou gravação. Quem nunca durante um processo de corte verificou que a máquina estava cortando bem de um lado, em um determinado ponto da mesa, e em outro ponto não? Se os espelhos estão perfeitamente alinhados, é muito provável que o problema seja o desnivelamento da sua mesa. Uma mesa desnivelada ocasiona na perda de foco durante o processo de corte. Com isso, o laser perde eficiência e não consegue penetrar totalmente o material, efetuando o corte com precisão. Isso pode ser ocasionado por diversos motivos. No caso, a mesa de colmeia ela é uma mesa flexível. Então, ao movimentar uma mesa como esta, muitas vezes ela pode, digamos que, torcer levemente, ocasionando um desnível, em alguns pontos ficando um pouco mais alto e em outros mais baixo. Consequentemente, isso vai alterar a distância focal em alguns pontos, fazendo com que a máquina perca eficiência durante o corte. Outro motivo pode ser sujeira embaixo da mesa, que faça com que ela fique levantada em alguns pontos, ocasionando o desnível. Eu mostrarei agora com um exemplo prático do porquê a utilização do nível de bolha para essa tarefa não é indicado. Aqui eu estou com uma escala metálica de 600 mm de comprimento, que é o equivalente aí ao comprimento de uma mesa de uma máquina 60 por 40. Então digamos que a mesa dessa máquina ela tem um desnível de apenas 3 mm do lado esquerdo para o lado direito. Então eu vou, utilizando esse pedacinho de MDF de 3 mm, eu vou apoiar aqui a ponta da escala nele e a outra ponta está apoiada na mesa. E agora eu vou colocar o nível de bolha aqui em cima. Nós podemos constatar ali que a bolha está no centro. Não tem uma variação, ela não consegue absorver esse pequeno desnível que é causado pela diferença aqui de 3 mm do MDF. Mas para o laser, como ele é bem sensível, apenas 3 mm pode ocasionar em falhas durante o processo de corte. A inclinação que é gerada por esses 3 mm é muito pequena para ser absorvida e indicada no nível de bolha. Então, por isso, ele não é indicado para essa tarefa. Agora eu ensinarei a forma correta de estar realizando o nivelamento da sua mesa. Bom, vamos partir aqui para o nivelamento da mesa então. Primeiramente, eu quero falar para vocês sobre o seguinte. Durante o processo de nivelamento, eu costumo utilizar 3 padrões diferentes. Eles têm diferenças de 5 décimos de um para o outro. Então esse acrílico aqui ele tem 12 mm, que é o padrão que veio junto com a máquina. Eu tenho esse de 11,5 e esse de 11. Como vocês verão daqui para frente, a mesa de colmeia, por ela não ser uma mesa rígida, é extremamente difícil a gente conseguir um nivelamento com 100% de perfeição. Porque toda vez que a gente tirar ela da máquina e for voltar para a máquina, ela pode torcer um pouco e, consequentemente, isso afetar o nivelamento em alguns pontos. Eu, particularmente, eu considero uma tolerância aí de até 1 milímetro de variação. Então, por isso que eu tenho o padrão, que é de 12 milímetros original da máquina, e outros dois ali com diferenças de 5 milímetros um para o outro. Como eu falei, 11,5 e 11 milímetros. Então, partindo ali para o nivelamento, a primeira coisa que eu faço é pegar um pedaço de MDF ou acrílico ou qualquer outro material rígido e que eu tenha certeza que está plano. Eu coloco aqui no canto superior esquerdo da máquina. Eu pego o meu padrão de 11,5 milímetros e venho aqui e faço o ajuste da distância focal. Feito isso, eu vou trazer para o lado oposto aqui, trago a caneta e faço a conferência com esse mesmo padrão. No caso que eu percebo que ele está passando com um pouco de folga. Do lado esquerdo ele estava bem justo e aqui está com um pouco de folga. Então eu vou pegar, isso significa que a caneta está um pouquinho mais alta. Ou seja, a mesa na verdade está um pouco mais baixa. Eu vou pegar o padrão de 12 milímetros e vou tentar entrar com ele embaixo aqui. Então eu percebo que ele não entra. Ou seja, essa diferença aqui está entre 12 milímetros e 11 milímetros e meio. Então ela está dentro da minha tolerância que eu costumo considerar aceitável. Eu farei essa mesma conferência para o lado de cá. Venho com o padrão de 11 milímetros e meio. Eu percebi aqui que ele está um pouquinho mais próximo do que estava ali em cima. Então está bem dentro do que eu costumo trabalhar.
Faço a conferência do lado esquerdo inferior aqui, também da mesma forma, com o padrão de 11,5. E aqui ele está bem justinho, como está ali naquele ponto. Então, a princípio, eu identifiquei que o lado superior esquerdo é o lado onde eu tenho a mesa mais alta. Esses dois pontos, o lado direito superior e inferior, eles estão um pouco mais baixos. E aqui o lado esquerdo inferior está praticamente como o lado superior. Como está dentro da tolerância aceitável, para mim isso aqui está ótimo, não afeta o processo de corte e gravação, eu consigo trabalhar tranquilamente. Uma diferença de apenas 5 décimos aí. Mas digamos que eu tivesse um desnível muito grande do lado esquerdo aqui. Então o que eu teria que fazer para corrigir esse desnível? Eu iria remover aqui a mesa de colmeia. Como podem ver, a minha mesa ela é apoiada por alguns tubos aqui. E eu já tenho até um calço aqui nesse tubo, tá? Então, o que eu utilizo? Um pedacinho de papelão de caixa de cerveja, que ele tem aproximadamente ali 5 décimos de espessura. E eu acho que é ideal para estar fazendo essa correção do nível. Então, no ponto que eu identifiquei que está um pouco mais baixo, eu levanto o calço e coloco ali um pedaço de material para dar uma calçada, né? Levantando um pouco e fazendo o ajuste do nivelamento da mesa. No meu caso, se eu fosse adicionar mais esse pedaço de papelão ali, eu iria elevar um pouco a mais o lado direito superior aqui, e o padrão não estaria entrando embaixo ali, porque a minha diferença do lado esquerdo para o lado direito é de menos de 5 décimos. E como está dentro da minha tolerância aceitável, eu não farei essa correção. Como eu falei anteriormente, ao tirar a mesa de colmeia da máquina e voltar ela para a máquina, por ela ser flexível, né, não ser uma coisa rígida, o manuseio dela pode fazer com que ela perca um pouco, né, ela dê uma torcida e acabe prejudicando o nivelamento. Então, digamos que eu precisei colocar o calço agora, né? Tirei a mesa, vou colocar ela de volta aqui. Procuro dar uma forçadinha aqui com as mãos em todos os pontos para que ela fique bem assentada, tá? E aí eu confiro novamente o nivelamento. Venho aqui com a minha chapa, o padrão ali, no meu caso de 11,5, faço uma conferência aqui, ó. Aqui eu já percebi que ele deu uma enroscadinha. Justamente pelo fato de eu ter tirado a mesa, ela ter dado digamos, uma torcida, uma leve torcida. Então aqui eu vou fazer novamente o ajuste e vou conferir aqui como ficou. Ó, aqui está passando com folga, vou pegar o de 12 milímetros, ele não está entrando. Então está dentro da tolerância que eu estipulei ali como aceitável. Aqui ó, também passando com folga, mas o padrão não está entrando de 12. Mesma coisa. E aqui ele está passando também com folga. Antes ele estava dando uma enroscadinha, mas agora ele está passando com uma folga. Mas o padrão de 12 também, ele não entra ali. Então a mesa está nivelada ali, de acordo com o que eu defini aceitável. Eu consigo executar o corte em qualquer ponto da mesa sem nenhuma dificuldade. Então, pelo fato da mesa ser bem flexível, se eu tentar fazer a correção desses dois pontos aqui que estão um pouquinho mais baixos, pode ser que ao remover ela e voltar para a máquina, eu acabe tendo um problema do lado oposto ou até mesmo desse lado. Como constantemente eu preciso remover a mesa para poder fazer a gravação de copos térmicos, eu acho besteira tentar conseguir o nivelamento perfeito ali com 100% de precisão. Eu espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e entre para o nosso grupo de WhatsApp para ter diversas dicas sobre tudo que envolve o mundo do corte a laser e acesso a diversos vetores de alta qualidade. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.